Olá, aqui é o Matheus Santana e nesse vídeo você vai descobrir um hábito que absolutamente todos os gênios da humanidade tinham, têm e continuarão tendo provavelmente para sempre, porque é através dele que essas pessoas são capazes de transformar seus pensamentos em obras geniais que serão lembradas para sempre. E o melhor é que esse hábito pode ser adquirido por você também. E por mais que talvez ele não te transforme num gênio, ele com certeza vai te fazer sair de uma pessoa comum para uma pessoa muito acima da média. Olha só, segundo o autor Robin Sharma, a maioria das pessoas simplesmente passa pelo dia como se fosse só mais um dia qualquer. Elas gastam suas preciosas horas assistindo TV e fazendo coisas fúteis. E se você reparar, vai perceber que nós vivemos num mundo onde as pessoas estão viciadas em seus celulares. Então presta atenção no que eu vou te dizer. O seu vício em checar cada mensagem no WhatsApp, cada notificação no Instagram e cada post nas redes sociais está te custando uma avalanche de produtividade, criatividade e realização pessoal. Mas cada vez que você desliga seu celular e se afasta de qualquer distração possível a fim de praticar uma habilidade, quer seja tocar um instrumento, praticar um esporte ou produzir uma arte, você vai estar aos poucos formando o hábito que todos os gênios têm em comum, que é focar em praticar uma habilidade por grandes períodos de tempo sem qualquer distração e interrupção. Esse hábito é poderoso porque quando você se livra totalmente das distrações e foca obsessivamente em uma habilidade, uma via neural é estabelecida em torno dessa habilidade. E quanto mais você reproduzir esse comportamento com foco extremo, essa via neural vai ficando cada vez mais forte e sendo cada vez mais isolada. E quando uma via neural é isolada através de uma prática focada e profunda dia após dia em um ambiente completamente livre de distrações, um tipo de célula chamada oligodendrócito ajuda a formar uma espécie de capa isolante chamada mielina, a qual é considerada por muitos pesquisadores e especialistas em alto desempenho como sendo o segredo dos gênios. Por exemplo, o Robin explica que pessoas como Lionel Messi, Steve Jobs e Einstein não nasceram talentosas. O que aconteceu foi que eles simplesmente se livraram das distrações e aplicaram um foco obsessivo em desenvolver maestria naquilo que faziam por um longo período de tempo. E por conta disso, seus cérebros começaram a criar uma espécie de farmácia de maestria que cada um que está assistindo esse vídeo também pode ter acesso. Inclusive, um pesquisador chamado Anders Ericsson, que é autoridade no estudo da expertise humana, disse uma vez que pessoas como Picasso, Mozart e Messi são sim talentosas, mas que você também é, porque ele diz que o talento do gênio vem do fato do seu cérebro ser capaz de se adaptar através da prática e do foco, ou seja, um cérebro que tenha neuroplasticidade. E olha só, todos nós temos um cérebro com esse dom, e se você quiser ter os resultados que só 5% da população tem, você vai ter que estar disposto a pensar e agir igual a esses 5%. Veja, quando você se livra das distrações e foca no trabalho que deseja levar ao mais alto nível, o seu neocórtex, que é a região do cérebro responsável pelo pensamento e raciocínio, começa a se desligar e suas ondas cerebrais passam a mudar de beta para alfa, ou seja, um estado que está abaixo do nível da consciência. E todas as vezes que você trabalha cercado de interrupções e distrações, o seu cérebro opera na maior parte do tempo em estado beta. Já o cérebro dos gênios não. Eles passam a maior parte do tempo no estado alfa. Então assim, uma vez que você estiver 100% concentrado, o seu cérebro vai passar do estado beta para o estado alfa, fazendo com que os hormônios do estresse, como o cortisol, comecem a diminuir e a liberação dos neurotransmissores responsáveis pelo prazer e bem-estar, como a dopamina e a serotonina, comecem a aumentar. E isso tudo acontece quando você decide ir para um lugar silencioso e praticar sua habilidade com um foco absoluto, ou como Robin Sharma costuma dizer, com um foco monomaníaco. O psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi chamou isso de estado de fluxo, que é um estado em que todos nós podemos acessar enquanto estivermos fazendo alguma atividade. Inclusive, é nesse estado que costuma acontecer os feitos extraordinários da humanidade. É nesse momento que um pintor cria uma obra de arte que será lembrada para sempre. É nesse momento que um empreendedor cria um produto que muda a maneira como a humanidade vive. E é nesse momento que um atleta estabelece um novo recorde. Mas olha só que interessante, assim como o cérebro tem essa habilidade chamada neuroplasticidade, os seus hábitos também são plásticos. E como você já deve saber, são eles quem determinam a qualidade da nossa vida.
Então por isso, agora você vai conhecer um modelo que o Robin Sharma usa para explicar a instalação de um novo hábito. Mas antes disso, eu quero dizer que se você sente que está preso em maus hábitos e por mais que tente não consegue mudar, ou se já tentou construir hábitos mais saudáveis e produtivos, mas não conseguiu mantê-los em sua vida, eu preparei um vídeo para você onde apresento o método mais fácil e rápido para se fazer isso. É só clicar no primeiro link da descrição ou no comentário fixado e assistir até o final. Bom, voltando, de acordo com Robin Sharma, todo hábito passa por 3 fases, e a primeira delas é a destruição. Não é à toa que construir um hábito seja tão difícil no começo. Afinal, você vai estar destruindo as vias neurais dos seus antigos hábitos junto com toda a estrutura emocional atrelada a ele. Então não tem jeito, toda nova rotina, ritual ou hábito vai passar pela destruição. E dos 66 dias que em média se leva para formar um novo hábito, pelo menos os 20 primeiros serão conturbados pela destruição que você vai estar fazendo. Mas se você se mantiver firme pelos 66 dias completos, você chegará no ponto onde seus comportamentos vão se tornar automáticos. E aí as coisas ficarão muito mais fáceis, porque você vai acordar às 5 da manhã automaticamente, se assim tiver desejado, você vai fazer sua leitura, sua meditação, ou fazer seja lá qual for a sua nova rotina sem muito esforço. Segunda fase, confusão. Logo após a destruição vem a renovação, mas junto com ela também vem a confusão. Então é normal se você se sentir confuso, porque no mínimo significa que você ainda está pensando por si mesmo. E a sociedade vai acabar te julgando por isso. Mas não se preocupa, porque essa confusão vem do fato de que todos os dias você está rompendo com a pessoa que você era no dia anterior. E é claro que a sociedade não vai te entender, pois para ter os resultados que poucas pessoas têm, você vai ter que pensar e se comportar como poucas pessoas fazem. Por fim, aproximadamente nos últimos 20 dias do total de 66, vem a terceira fase, que é a integração do novo hábito. Então, recapitulando, nos primeiros 20 dias você vai passar pela fase de destruição e logo em seguida, já no meio do processo, você vai passar pela fase de confusão e é aqui que você vai sentir vontade de jogar tudo pro ar e desistir, porque aquilo vai parecer que não faz mais sentido para você, afinal de contas, é algo que você ainda não está acostumado a fazer. E por fim, você vai chegar na fase de integração, que é onde você vai ganhar a automatização do seu hábito. E a partir desse momento, ele se torna parte de você e da sua nova identidade. Daí pra frente, o estranho passa a ser ficar um dia sem fazê-lo, e quando acontece, você sente falta. E o mais incrível é que você não vai mais precisar usar sua força de vontade, porque ela só foi necessária até o ponto do hábito se tornar automático. Esse é, por exemplo, o segredo de grandes atletas, porque eles gastam toda a sua força de vontade só para instalar a rotina. E uma vez que a rotina se tornar automática, eles têm sua força de vontade cheia novamente para gastar na instalação de uma próxima rotina. Então assim, se você quer estar acima da média, não assista notícias na TV, não ocupe seu tempo com sugadores de energia, desative as notificações de todos os seus dispositivos, vá para o seu cantinho solitário e passe pelo menos de 2 a 3 horas aplicando um foco raio laser no seu trabalho todo santo dia. Porque se você fizer isso consistentemente, é impossível não melhorar de vida. Só fique sabendo que o mundo lá fora não vai entender essa sua obsessão pelo foco e maestria. Mas para você isso não pode importar, mesmo que te chamem de excêntrico ou de maluco. Inclusive, uma das maiores coisas que pode estar te limitando de ser, fazer e ter tudo aquilo que você sempre quis é a sua preocupação excessiva com o que os outros vão pensar. Porque, cara, se você olhar em volta, você vai perceber que a maioria das pessoas se comportam como simples seguidoras do senso comum. Elas fazem o que a maioria faz, pensam como a maioria pensa e, por consequência, têm o que a maioria tem, ou seja, muito pouco. Então é hora de pensar por si mesmo e trilhar seu próprio caminho. Por mais estranho ou fora do padrão que isso possa ser, você é capaz de criar trabalhos incríveis e de gerar um impacto gigantesco com o seu talento. Só não se esqueça de uma coisa: por trás de toda pessoa talentosa existem muitas e muitas horas de trabalho duro e focado. Porque sem isso, qualquer talento vai ser inevitavelmente desperdiçado, e eu espero que você não desperdice o seu. E se você gostou desse vídeo, é bem provável que vá gostar desse aqui também. Um forte abraço e até a próxima.